A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Infelizmente, as primeiras páginas de hoje procuram retratar a catástrofe que sofreu grande parte da Venezuela, com muitas mortes, inclusive, afirma-se nas últimas horas, de 2 brasileiros. Há mortes, há feridos, há perdas imensas. Deu uma espiada aqui na primeira página de O Globo. Veja este edifício, o que aconteceu. A Venezuela, ao contrário, por exemplo, do Japão, não tem construções adaptadas a terremotos. Não existe uma construção que eu chamaria de preventiva, né, que sofreria menos ou não sofreria com terremotos. A maioria são construções antigas, algumas modernas, mas sem o tipo de construção que evita danos, evita a queda do edifício, o desmoronamento durante terremotos. A Venezuela fica entre 2 placas tectônicas e isso pode ocasionar, como ocasionou esse terremoto que estão chamando de terremoto gêmeo, porque, na verdade, são 2 terremotos, foram 2 terremotos com uma série imensa de repercussões, de pequenos terremotos que são causados pelo efeito principal, né, pelo tremor principal provocado pelo terremoto. Então está aqui: devastação, crise econômica e de estrutura agrava a tragédia na Venezuela. Dimensão dos estragos ainda é incerta, mas projeção de vítimas deixa terremoto entre os maiores desastres da América do Sul. O presidente Lula determinou auxílio. Esta manhã vai sair aqui do aeroporto de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, um avião da FAB, levando equipes de socorro, equipes especializadas nessas catástrofes, para a busca de pessoas que ainda, se tem esperança, tenham sobrevivido, ou de corpos que permanecem debaixo dessas estruturas que o terremoto derrubou. Enfim, a Venezuela tem sido vítima de imensas desgraças a partir dos governos recentes que teve e das crises políticas que se abateram sobre o país. É bom lembrar que, teoricamente, a Venezuela, um dos países que tem mais petróleo no mundo, seria a maior reserva de petróleo do mundo, é um país, claro, que formalmente muito rico, mas que não tem distribuído essa riqueza, e a miséria é algo predominante no país, que importa quase tudo economicamente, sobre o aspecto de abastecimento, sobre o aspecto de indústria e comércio, tem muito pouco, é obrigado a trazer de outros países. Bom, tem uma outra notícia aqui, que é das lojas americanas. O Estadão, o Estadão. Aí não se trata de dinheiro público, é uma questão particular, né? Garfaram dinheiro das americanas. Há problemas com
falsificações de balanços, quer dizer, e agora começam a aparecer figuras que não tinham aparecido de início. Os próprios diretores e alguns bancos estão envolvidos nessa história. É simplesmente uma história de roubo dentro de uma grande organização comercial que são as americanas. Então, está aqui, ó, operação da PF, mira acionistas das americanas. Justiça bloqueia 54 bilhões. Nós já tínhamos noticiado isso ontem, mas isso ganha uma dimensão maior com os detalhes que aparecem hoje. A ação também cumpriu mandados de busca e apreensão contra executivos de 3 bancos. E não são banquinhos, não, viu? Não é um master, não. A Polícia Federal aprofundou as investigações sobre fraudes contábeis estimadas em 54 bilhões nas lojas americanas e cumpriu mandados de busca e apreensão contra Carlos Alberto, aí tá, Beto Sicupira e Paulo Alberto Leman, filho de Jorge Paulo Leman. São os 2 grandes acionistas das americanas. A 10ª Vara Federal Criminal do Rio determinou o sequestro de bens e valores em nome dos investigados até o limite de 54 bilhões. Quer dizer, ainda vai sobrar uma graninha para eles. A operação também atingiu executivos dos bancos Itaú, Bradesco e Santander, além de ex-integrantes do Conselho de Administração das lojas americanas. Segundo a PF, os alvos teriam conhecimento das fraudes contábeis. Os acionistas de referência da empresa afirmaram que foram surpreendidos pela operação. O que eles vão dizer? Agora, isso não quer dizer culpa imediata, né? Esses nomes são nomes que supostamente no passado não têm envolvimento com nenhum tipo de fraude e tem que aguardar as investigações, a conclusão desses processos para ver o que vai acontecer. Mas a inclusão de Leman e o filho de Leman e Sicupira realmente surpreendeu o mercado. É uma aposta que ninguém faria, né? Eles eram vistos no início desse processo todo que envolve as americanas, eram vistos como vítimas e não como partícipes dessa série de fraudes que levou as americanas a uma situação gravíssima sob aspecto financeiro, quase que levou à falência as lojas americanas. A Folha também deu destaque a isso. Ação sobre fraude da Americanas mira Sicupira e filho de Leman. A PF cumpriu mandados de busca e apreensão e a Justiça determinou o bloqueio de até 50... a Folha colocou milhões. Deve ser um erro. Jornalista tem um problema quando o jornalista escreve, não quando ele vai conferir o seu, né? Entre milhões e bilhões, está aqui. De até 54 milhões, eu acho que é bilhões. Aqui a Folha cometeu um lapso aqui na primeira página. É investigação sobre fraude bilionária nas lojas americanas. Entre os alvos estavam Beto Sicupira, um dos principais acionistas da rede, e Paulo Alberto Leman Filho,
filho do também acionista Jorge Paulo Lemann. Durma-se com barulho desses. É uma questão, eu repito, uma questão privada. Não tem nada a ver com dinheiro público, mas, né, tem um monte de acionistas, pessoas que confiaram nas Americanas, colocaram o seu dinheiro e viram esse dinheiro de um momento para outro se evaporar. Bom, tem uma outra história que cresceu ontem, que é a história da Michele Bolsonaro. Você lembra que tem uma briga entre ela, houve uma briga entre ela e o candidato presidencial do PL, Flávio Bolsonaro. Ela se sentiu ofendida e o último capítulo é que ele pediu desculpas. Mas cresceu essa história de maneira até inesperada. Está aqui pequenininho no Estadão, mas na primeira página. Ação de Michele fragiliza Flávio no eleitorado feminino, dizem aliados. A questão é a seguinte, aí é a minha opinião. A dona Michele sempre foi uma espécie de bibelô no governo. Ela de vez em quando falava, mas era silenciosa, não parecia ser partícipe na política. Ela era uma primeira-dama que obedecia assim às regras de um reinado. Ela ficava quieta, né? Quem atuava era o marido dela, o presidente Bolsonaro, ela, né, boca fechada. E aí, agora, surge essa história e surge um monte de conjectura sobre o que ela quer, porque ela gravou um vídeo muito bem gravado, onde ela mostrou algumas das suas, digamos, qualidades políticas. No telefonema, o Flávio, que percebeu a mobilização política dela, a movimentação política, disse: olha, para de se meter em política que você não entende nada disso. Essa foi a grande ofensa. E claro que tem envolvimento de família, ela é madrasta dele e tal. E eu quero lembrar que, num determinado momento, antes de Flávio ser escolhido, ela foi lembrada para ser candidata a presidente da República. Agora ela surge, dizem alguns observadores, eu não estou endossando nada, só estou contando para você. Dizem alguns observadores que ela ainda almeja ser candidata no lugar do Flávio nesta eleição. Pode acontecer alguma coisa que eu não sei o que é, da candidatura de Flávio, e ela ser uma pretendente ao trono de candidata. E aí ela apareceu muito bem, falou muito bem, falou com desenvoltura, né? Mostrou que não é uma pessoa, pelo menos demonstrou que não é uma pessoa despreparada, não é um enfeite dentro do clã Bolsonaro, é uma pessoa ativa, ela é presidente do PL feminino, né? E a fala dela bateu no coração da candidatura, segundo os próprios correligionários do Flávio. Como ela é evangélica e ela é mulher. Então, ele que já tinha dificuldades no voto feminino, dificulta mais votos nessa área, dificulta a pesca de votos nessa área e dificulta também a vida dele na área evangélica. Aí, quem viu quem viu, se você olhar na internet, está na internet, tem ela na mesa, tá aqui, ó, ela está à mesa, está aqui, ó, a foto, tá vendo? Então tem vários símbolos,
Tem uma mão, tem uma estrela, tá vendo os símbolos? E dispostos sobre a mesa, dizem observadores de maneira inteligente. Ela não colocou como enfeite, ela colocou como símbolo. Aí a Folha, por exemplo, faz análise de símbolo por símbolo. Só para você perceber, estrela de Davi, emblema mais importante do judaísmo, representa o escudo de Davi e a aliança entre Deus e o povo de Israel. O país Israel adotou o emblema em sua bandeira, empunhada por bolsonaristas. Setores evangélicos expressam adoração a Israel por razões religiosas. Ao incluir o símbolo em cima de um livro, Michele ressalta o seu filosemitismo e cria uma representação para o discurso religioso. Ela se identifica como evangélica. Depois tem a mãozinha assim, que quer dizer em libras, né? Quer dizer eu te amo, tem a mãozinha assim. Depois ela mapa do PL Mulher. Michele fez questão de contar a história e celebrar os feitos do PL Mulher, da qual é presidente. Depois a caneta BIC, que é a caneta que o presidente Bolsonaro, o marido dela, ex-presidente Bolsonaro, sugeria uma identificação. Michele sugere poder e proximidade com Bolsonaro nessa caneta. Eu acho que é muito pouco, né? Uma caneta para identificar, mas é como a Folha classificou. Honrarias e condecorações atrás dela, né? Ao fundo, a maneira de um cenário, estão dispostos na parede honrarias recebidas, etc. O cenário atribui autoridade. E, finalmente, dizeres bíblicos na camisa. A camisa usada por Michele tinha bordados com os frutos do Espírito encontrado nos livros de Gálatas: mansidão, alegria e domínio próprio. Desse modo, Michele reafirmou sua identidade cristã. Então, se é coincidência, é muita coincidência, mas não é coisa de pessoas bobas, não. Ou ela tem alguém auxiliando, ou ela. E se ela tem alguém auxiliando, ela soube escolher essa pessoa. Então, conclusão, Michele era uma até essa gravação. Michele é outra a partir de agora. A Michele bibelô, a Michele enfeite, acabou. Agora você tem uma Michele ativa e de forte presença no esquema bolsonarista. E que divide esse esquema. De um lado, Flávio, de outro lado, ela. Não adianta pedir desculpa, o mal já está feito. Até, em nome de Michele, em nome de que Michele desafiou a autoridade de Bolsonaro? Vídeo planejado em detalhes com cenário, roteiro e teleprompter cita Valdemar Costa Neto e lideranças do PL Mulher como aliados, enquanto faz críticas a Flávio Bolsonaro e a sua pré-campanha. Então, tem gente que acha que ela está se colocando na posição de pretendente ao próprio lugar de Flávio Bolsonaro, se acontecer alguma coisa. Estou lembrando que ela foi cogitada antes do Flávio Bolsonaro para ocupar essa posição de candidata à presidência da República. PGR afirma que arma de Bolsonaro não indica falta disciplinar
do ex-presidente. Paulo Gonet diz a Moraes que antes de revogar a prisão domiciliar é necessário analisar os impactos da conduta ilícita. O ex-presidente é um militar, podia ter uma arma em sua casa, a arma é legal, ele mandou consertar, nada proibia de ele ter uma arma em casa, isso realmente é um detalhe levantado contra o ex-presidente Bolsonaro. Eu repito o que eu disse ontem, ele não é nenhum santo, tem as suas culpas, mas não nesse caso, né? Haddad terá a França como vice com Tebet e Marina para o Senado de São Paulo. Finalmente decidido, não se sabia quem é quem. Tebet e Marina não são paulistas, são de outros estados, mas são figuras nacionais, são boas candidatas em termos de votação e a França poderá engrossar o número de votos de Haddad. A busca é para levar a eleição a um segundo turno. Há uma presunção de que pode terminar com a vitória de Tarcísio no primeiro turno, e aí Lula perderia, num eventual segundo turno para a presidência da República, perderia uma eventual base eleitoral. Em São Paulo, ele precisa dessa base e há uma suposição de que essa composição traria a base para Lula. Vamos esperar. Cientista política Esther Solano afirma que haverá bolsonarismo mesmo sem a figura de Bolsonaro. Favorita de Lula afirma ser um erro candidatura do PT para governador de Minas Gerais. Ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, reafirma intenção de concorrer ao Senado e defender aliança com outros partidos. Presidente escolhe Tereza Leitão como líder do governo no Senado após a saída de Jacques Wagner. Ela, senadora pernambucana, ela é silenciosa, né? A gente ouve falar pouco dela, não aparece muito no noticiário. Mas dizem que é uma senadora eficiente nos assuntos relativos ao seu estado, Pernambuco. Aí a versão, depois de 2 horas de reunião no Alvorada, a versão é de que houve comum acordo e tal. Não houve, né? O Jacques Wagner não queria sair, ele se considera pelo menos publicamente inocente, não tenho nada a ver, estou sendo injustiçado e talvez tenha tentado convencer o presidente Lula da sua inocência, mas não adiantou. Aí vale muito a versão do que está acontecendo. E em política, versão é essencial para votos. E o Lula, a candidatura Lula, se viu perdendo votos com a manutenção de Wagner no comando da bancada governista no Senado. Então, aí tem outra coisa aqui da Folha. Gilmar tem Mendonça como novo rival que vê tentativa de descredibilizar a investigação. Decano critica a atuação do colega no caso da delação de Vorcaro. Auxiliares do relator dizem que ele não vai alimentar embates. O Vorcaro foi transferido para a Papudinha. Não é a Papuda, é a Papudinha, que é assim, o que abrigou Bolsonaro, que assim, tem um terraço, tem mais áreas de apartamento do que de prisão, né, para quem está lá. Então não é uma punição, vamos jogar ele no meio dos... Nada, ele está lá bem abrigado. No seu texto de justificativa da mudança, o ministro Mendonça diz que a Polícia Federal tem reclamado que a Polícia Federal
não poderia servir como presídio, né? Isso atrapalha, não sei o quê, se bem que o Lula ficou na sede da Polícia Federal em Curitiba durante um bom tempo, então não é bem assim, mas vamos acreditar. E aí ele foi para Papudinha, precisa tomar cuidado, teve gente que disse Papuda. Papuda é um presídio comum, Papudinha é uma exceção, é para policiais, para colarinho branco, para quem tem diploma, essa coisa odiosa. Quem tem diploma na prisão preventiva, etc., pode ficar num nível, digamos, menos pior, melhor do que uma cela num presídio comum com presos comuns. Você para, né? Isso é uma coisa odiosa da legislação brasileira. Agora, no fundo, tem recomendações nessa decisão de vigiar bem, dar todas as condições. A impressão que eu tenho é que ele foi para Papudinha também para evitar alguma coisa que pudesse, enfim, interromper as investigações. Ele é uma figura que, se desaparecesse do mapa, muita gente ia ficar feliz, tá? IPCA 15 desacelera em junho, o preço do tomate, da batata e da cenoura dobra no semestre. Nossa salada, onde foi parar? Deixa eu ver. Luana Piovani fez contrato de 300 mil com o sindicato do Banco Central para atacar PEC da economia. Valor aprovado consta em ata de reunião realizada em 9 de junho. A entidade não se pronuncia em vídeo. A atriz diz só vender o que consome, tá? Mendonça manda Vorcaro para Papudinha. Delação volta a estaca zero. Gonê recusa a proposta de colaboração do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique da Costa. Paulo Henrique Costa. Pai de ex-banqueiro escreve carta a ministro, critica a prisão e nega crime. Aí tem trechos da carta de Henrique Vorcaro, que está preso também, a André Mendonça. Mandou essa carta e, enfim, é uma carta longa, enfim, que estão procurando quebrar o galho e se libertar. Mas acusações sobre o pai do Vorcaro são pesadas, são muito pesadas. PF faz busca sobre fraude na Americana, nós já vimos. Alvo de ação da PF, Sicupira é o sexto mais rico do país e considerado trator. Empresário de longa atuação na Americanas, tem patrimônio de 39 bilhões. Livros descreve seu comportamento como mercurial. Está aqui. O empresário Carlos Alberto Sicupira, 78 anos. Foi ele e o filho do sócio dele, Lehman. Estamos na hora? Não, né? Ainda não. Já? Muito rápido. Bom, resultados dos jogos de ontem, você viu uma partida dramática. O Brasil vai ter como adversário o Japão. Os jogos de hoje são Noruega versus França, Senegal versus Iraque, Uruguai versus Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. O Equador ganhou da Alemanha num jogo emocionante e o Japão e a Suécia empataram, designando o Japão como adversário do Brasil. Quem tomou café conosco? José Calazans, Robival Rocha, Darlene Martins, Maria de Jesus,
Romilda Simões, tá caro o café em Lula. Jorge Amorim, Plínio Santos, Rita Carolina de Fortaleza, Neide Compioto de Valinhos, Adélcio de Souza de Ciudad del Este, no Paraguai, e Zelma Carneiro de Conceição do Coité. Pessoal, bom fim de semana. Lembre-se sempre de que é preciso passar o Brasil a limpo. O Brasil precisa de um presidente honesto e competente. É difícil, mas é possível. Tenha um bom dia.